Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um rápido comparativo de desempenho em jogos entre dois notebooks, o Lenovo IdeaPad Slim 3 com Ryzen 7 7735HS e o IdeaPad Slim 3i com Core i5 13420H, ambos já com upgrade feito para 16 GB de RAM. Como sempre lembrando que a captura da tela foi feita usando uma placa de captura em conjunto com o segundo computador e com os notebooks plugados na tomada no modo desempenho, para evitar qualquer perda de desempenho. Beleza? Agora bora lá conferir a diferença entre eles. Comecei no jogo Batman Arkham Knight, rodando em 1080p nativo com os gráficos no baixo. E aqui o IdeaPad com Ryzen 7 entregou uma média de 48 FPS, enquanto a versão com Core i5 faz uma média de 35, um ganho de aproximadamente 37% para o Ryzen 7 7735HS. Algo interessante nesse jogo é que o gráfico integrado da AMD normalmente ficou entre 80% a 90% de uso. Então, se não fosse por esse pequeno gargalo, a diferença provavelmente seria um pouquinho maior entre eles. Próximo é o Death Stranding, na resolução 720p com os gráficos no baixo. E nesse jogo, a diferença entre eles foi muito mais perceptível. Enquanto o IdeaPad com o i5 fez uma média de 29 FPS, o modelo com Ryzen faz mais que o dobro, com uma média de 60 FPS. Basicamente, com o Ryzen 7 7735HS, você tem até margem para subir a resolução e os gráficos e ainda assim manter um frame rate jogável. Enquanto com o Core i5 nesse jogo, você teria que sacrificar ainda mais a resolução se quiser manter acima dos 30. No Far Cry 6, comparei em 1080p com os gráficos no baixo e FSR qualidade. Aqui, novamente, existe uma diferença considerável entre eles, não tão grande quanto no Death Stranding, mas ainda assim grande. O IdeaPad com Core i5 entregou uma média de 30 FPS, enquanto o modelo com Ryzen fez cerca de 50. Então isso é basicamente um ganho de 66%. Próximo é o Tomb Raider, na resolução nativa dos notebooks, que é o 1200p, e com os gráficos no alto. E como esse é um jogo mais antigo, ambos os notebooks conseguem rodar com um bom frame rate mesmo sem reduzir a qualidade gráfica. E como vocês podem ver, a diferença entre eles varia muito dependendo do jogo. Aqui ela não foi tão grande, com o Ryzen 7 7735HS entregando 63 FPS na média contra 47 do Core i5. Próximo é o Star Wars Jedi Fallen Order, rodando em 900p com os gráficos no médio. E aqui, novamente, tem uma diferença bem grande entre eles. Enquanto o IdeaPad com o i5 entregou uma média de 33 FPS, o modelo com Ryzen fez 57, então é uma vantagem considerável de 77%. No Red Dead Redemption 2, testei em 720p com os gráficos no baixo e textura no alto. Nesse jogo, eu confesso que o IdeaPad com i5 até me surpreendeu. Eu realmente não esperava que ele fosse manter acima dos 30 FPS no modo benchmark, já que o gráfico integrado dele acaba sendo bem fraquinho. Mas foi muito bem, entregou uma média de 40 FPS, enquanto o modelo com Ryzen fez 53. Então, novamente, o Ryzen fica na frente, mas não tanto quanto nos outros jogos. Comparei também no Final Fantasy XIV, rodando em 900p com o preset gráfico padrão para notebook. Como esse é um jogo online, é muito difícil fazer um comparativo exato de desempenho, então eu acabei baixando o modo benchmark dele. O IdeaPad com o i5 13420H entrega uma média de 38 FPS, contra 52 do Ryzen 7 7735HS. Não é uma diferença absurda, mas o único que vai conseguir manter sempre acima dos 30 é o modelo com Ryzen mesmo.
No Resident Evil 7, configurei em 1080p com os gráficos no médio e FSR qualidade. Esse novamente é um jogo que tem uma diferença bem considerável de desempenho entre os notebooks. Ele não é um título pesado, então dá para jogar tranquilo em qualquer um dos modelos. O IdeaPad equipado com Ryzen entregou uma média de 89 FPS, enquanto a versão com i5 fez 56. Isso daria uma vantagem de aproximadamente 58% para a versão com Ryzen. Próximo comparativo foi no Far Cry Primal, na resolução 1200p com os gráficos no médio. E com essa configuração, o IdeaPad com Core i5 fez uma média de 28 FPS, enquanto o modelo com Ryzen fez 40. Uma diferença muito perceptível na hora da gameplay. Lembrando que esse jogo é perfeitamente jogável no i5, é só reduzir um pouquinho a resolução que já vai ser o suficiente para ele empurrar mais que 30. Comparei também no Counter-Strike 2, rodando em 800p com os gráficos no baixo. Esse é novamente um jogo online, então eu fiz o comparativo em um modo benchmark, feito pela comunidade, para não ter muita variação e tal. E pelo menos nesse mapa, ambos conseguem empurrar um frame rate ok se você não for super competitivo. O modelo com Ryzen fica na frente, entregando uma média de 127 FPS, enquanto o Core i5 fez 79. Notem que o gráfico integrado do Ryzen não chega a ficar em Full Load, então é uma limitação por parte do processador em si. Se a Lenovo tivesse deixado ele com um limite de consumo um pouco mais alto, uns 35 a 40 watts, ele iria alcançar clocks mais altos e provavelmente empurraria um pouco mais esse gráfico integrado. Testei também no Halo 3 do Master Chief Collection, na resolução 1200p e gráficos no máximo. Esse é um jogo antigo, então nenhum dos dois tem problemas para rodar mesmo com os gráficos no máximo. O IdeaPad com Core i5 entregou cerca de 45 FPS na média, enquanto a versão com Ryzen fez 75. Novamente uma diferença de desempenho grande entre eles. No remaster do Homem-Aranha, comparei em 900p com os gráficos no baixo e usando o upscale no modo qualidade. E para variar, é que rolou uma diferença grande de desempenho entre eles. O IdeaPad com Core i5 fez uma média de 28 FPS contra 50 do Ryzen, deu quase o dobro de frames. E como o gráfico integrado do Ryzen ainda não está batendo em 100%, ele tem margem para aumentar os gráficos e ainda assim se manter acima dos 30 FPS. Bom, galera, para finalizar, eu fiz uma média de frames de todos os 12 jogos que foram testados, e o IdeaPad com Ryzen 7 7735HS fez 63 FPS, enquanto o Core i5 13420H fez 40. Isso significa que o Ryzen, pelo menos nesses testes, claro, foi cerca de 57% mais rápido, que é uma vantagem bem grande, basicamente a diferença de você conseguir jogar algumas coisas em um e no outro não. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para quem estava na dúvida. Caso queiram acompanhar mais testes em notebooks, é só seguir o canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!